Olá, Jean Takayama falando. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sofri uma demanda, né, de perguntas referente a que os idosos, né, tiveram tanta dificuldade de ficar em casa nesses dias de quarentena, nesses tempos difíceis. E em decorrência disso, hoje, ouvindo a CBN, eu ouvi um desabafo, né, de um ouvinte da CBN que mandou lá para a rádio falando o que fazer. Eu sigo todos os princípios, sigo tudo à risca, tomo todo o cuidado e evito de sair. Mas eu tenho um pai em casa que é idoso e ele fala que está tudo bem, ele sai, ele não usa máscara, ele não está nem aí, vai para o mercado, ele não higieniza quando volta, ele vai para todo lugar como se nada tivesse acontecido e fala, não tem problema. Por que isso acontece, né? Como que isso acontece dentro do nosso cérebro? Então, para a gente entender um pouquinho disso, eu até estava conversando com a minha esposa, né? Explicando um pouquinho de como isso acontece neurologicamente. A pergunta que eu fiz para ela é: por que os avós gostam tanto de ficar com os netos? E por que os netinhos gostam tanto de ficar com os avós? Eles escolhem os avós do que ficar com os pais, muitas vezes. E os avós preferem ficar com os netinhos do que necessariamente com os próprios filhos. Isso acontece porque em primeiro lugar, deixar uma coisa bem clara, tudo que eu estou falando aqui é baseado em neurociência e não é uma generalização. Né? Tem idosos que são extremamente saudáveis, que estão na ativa, são grandes empresários, são focados, estão trabalhando. Né? Por quê? Porque eles exercitam a mente, eles estão ali trabalhando o cérebro o tempo todo. Então, isso interfere, influencia muito no que a gente vai conversar agora. Mas a gente chega na idade, a gente faz uma curva, né? Da diversão. Então, vamos imaginar que a gente sobe um gráfico e depois segue uma linhazinha e depois começa a descer. Aqui é o gráfico da diversão, né? Do circunstancial, da falta da responsabilidade. Não pela falta da responsabilidade, mas pela ausência do mesmo. Então, uma criança ela não precisa ter responsabilidades. Tudo que ela faz é baseado no prazer, na recompensa, em comer e se divertir. Um idoso, né, ele é igual, porque a gente sobe, 7 anos a gente começa a subir neurologicamente falando, nosso cérebro evolui, começa a configurar os nossos valores, a configuração do caráter ali depois dos 15, 16 anos, tudo isso começa a ser formatado e vou saltar, né? Para os 30 anos, o cérebro está 100% praticamente dentro da neurociência, é considerado o cérebro adulto, ou seja, terminou, ele concluiu, a última parte aqui, o executivo, o neocórtex executivo está pronto. E depois desse processo, chega nos 40 anos, o corpo ele para de rejuvenescer, a pele para, né, de gerar novas células. A gente tem uma perda. Então, a gente começa a fazer uma curva, né, 50, 60, 60 anos a gente começa a descer. Neurologicamente falando, a gente fala muito de valores, né, a importância dos valores na vida das pessoas. Então, esse mesmo idoso tinha um valor de sucesso muito grande na vida dele. E quando ele chegou lá nos 60, 70 anos, o sucesso já não é mais tão importante para ele. Começa a perder, algumas coisas começam a perder importância, começam a perder significado. Não é falta de responsabilidade, é a ausência da responsabilidade da mesma forma que acontece ali na criança. Então, quando isso acontece, ele começa a ter uma percepção diferente, praticamente como uma criança. Então, o cérebro de alguns, né, idosos, ele começa a fazer essa curva descendente, ele começa a se tornar cada vez mais criança, mais baseado na diversão, perder, né, alguns valores, vai deixando de lado alguns valores, vai deixando de lado alguns conceitos éticos. Então, é comum, é natural um idoso falar muito palavrão, ele não tem mais papa na língua, ele fala na cara da pessoa, mas não é porque é por maldade, é porque ele começa a perder alguns princípios ali baseados nos seus valores de respeito, não é pela falta do respeito, é pela falta da configuração, porque o cérebro vai se tornando cada vez voltando ali à infância. Por isso a necessidade, por isso que a criança se conecta tanto com o idoso e o idoso se conecta tanto com a criança. A relação disso com a quarentena, eu vou dar um exemplo aqui. Fala para a criança, não pode pôr o dedo na tomada. Qual que é a primeira coisa que ela vai fazer quando você virar as costas? Ela vai querer colocar o dedo na tomada. E isso acontece também com o idoso, não pode mais sair. Ele que passou uma vida tendo controle, né, sobre o ir e vir, sobre o falar, sobre a comunicação, ele certa liberdade. Quando ele chegou em determinada idade, ele simplesmente fala, agora a gente pode soltar
aquele palavrãozinho, né? Agora foda-se, né? Eu posso fazer o que eu quiser, já estou idoso mesmo. Então, muito idoso passa por essa situação. Então, a gente viu idosos que se machucaram, sofreram lesões, pulando muro, né? Teve o pai de uma amiga minha, ela foi tomar banho, ele aproveitou que ela foi tomar banho e saiu escondido, caiu da escada, teve fratura, escorregou na escada do prédio. Então, a gente começa a perceber que são atitudes, né, quase que infantis, e não é por maldade, não é aquela coisa assim, a gente ter dificuldade, é uma questão da gente como filho, você como educador, você que está ali sendo responsável por esse idoso, ter paciência e perceber que como uma criança você tem que reeducar com muita paciência e principalmente com muito amor, né? Porque o pai, a mãe, o idoso ali, ele dedicou o tempo para oferecer essa educação também. Ele desprendeu uma parte da vida dele para dedicar a educação com amor. Nem sempre, né? Nos tempos antigos, com o mesmo amor que a gente dá hoje, mas os tempos são diferentes e cada tempo pede um tipo de educação, um tipo de cultura, um tipo de padrão familiar. Entendendo tudo isso, o que a gente pede já está acontecendo. A gente vê um grande movimento, né, social, cultural, popular aí crescendo. As pessoas ligando para asilos, conversando com os idosos, ligando para pessoas que moram sozinhas. Esse é um movimento que faz total sentido. Isso é colocar amor, né, a preocupação e depois o amor na frente da ação, do comportamento. Então, perceber não é por maldade. Então, agir, né, eu ouvi de um cliente meu exatamente isso, né? Eu estou muito bravo, eu estou muito puto com meu pai, porque ele não obedece, e é difícil. É igual uma criança, não tem a noção, não tem o conceito. Por mais que às vezes pareça que é sacanagem, que é de maldade, não é. É um cérebro ali que está mais enxutinho mesmo, perdeu capacidade cognitiva, perdeu vários outros tipos de capacidade. Isso é natural em alguns idosos, não são em todos os idosos. Mas o que eu peço, o que as pessoas já estão pedindo, já estão fazendo, eu fico muito grato, fico muito feliz, me sinto muito alegre em perceber o quanto esse vírus, essa quarentena, toda essa situação trouxe à tona a bondade, trouxe à tona, né, a contribuição do ser humano para com o outro ser humano, para com os animais, aumentou, né, a adoção da parte dos animais, que é o assunto para falar numa outra live, mas isso tudo me comove realmente bastante, me chama muito a atenção, todo esse amor desprendido. Então, quando a gente pensar, né, meu pai é muito sacana, tá querendo sair de sacanagem só para me azucrinar. Gente, chama atenção também? Sim, mesma maneira que uma criança. Uma criança muitas vezes faz besteira, faz arte para ter atenção. Uma criança que consegue atenção agindo de maneira negativa e ela consegue atenção, mesmo que sendo negativa, ela vai repetir o comportamento, porque não importa como vem a atenção, o importante é que ela se sinta atenciosa ali, se sinta atendida naquele momento. Então, vamos nos observar e vamos começar a observar, né? E dedicando muito amor, muito carinho, muita responsabilidade e principalmente, pessoal, paciência. Um grande abraço. Deixem suas perguntas abaixo se vocês quiserem que eu fale sobre outros assuntos dos próximos vídeos. Fiquem à vontade. Eu gosto de interagir, eu gosto de interação, eu gosto muito disso. O vídeo de hoje foi feito baseado em perguntas e impressão dos clientes, impressão de alguns alunos. Então, eu fiz esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo. Grande beijo!